Bem-vindos, todo mundo! Hoje nós vamos finalmente, ai meu Deus, coisa boa, começar o capítulo 3 da apostila de vocês, que se chama A Busca pela Transcendência e o Decorativo na Arte. Nós vamos falar hoje sobre o simbolismo e a Art Nouveau, principalmente, tá bom? Tem muitas coisas que daria para a gente falar sobre o simbolismo. E a principal questão que vai juntar os artistas que nós vamos ver nessa aula é a geração deles. A gente tem que pensar que é o finalzinho do século XIX, a transição para o século XX. E eles são filhos, eles têm origem em uma geração que sente de uma forma muito profunda um desencanto com esse mundo moderno. Eles sentem de uma forma bastante pessimista como a humanidade está caminhando por uma desumanização. Assim. E para a gente falar sobre esses pessimistas do século, vamos começar com o maravilhoso poeta maldito Baudelaire. Vocês gostam de Baudelaire? Lindo. Vamos ler o meu poema preferido do Baudelaire. Chama Embriagai-vos. Deveis estar sempre embriagados. Aqui reside tudo. É a única questão. Para não sentir o horrível fardo do tempo que vos esmaga os ombros e vos verga para a terra. É imperativo embriagar-se sem descanso. Mas de quê? De vinho, de poesia ou de virtude? A vosso gosto. Mas embriagai-vos. Se por acaso, sobre os degraus de um palácio, sobre a relva verde de uma vala, na morna solidão do vosso quarto, acordardes de embriaguez diminuída ou desaparecida, perguntai ao vento, à onda, à estrela, ao pássaro, ao relógio, a tudo que foge, a tudo que geme, a tudo que roda, a tudo que canta, a tudo que fala. Perguntai que horas são, e o vento, a onda, a estrela, o pássaro, o relógio vos responderão. É hora de vos embriagardes, para que não sejais escravos martirizados do tempo. Embriagai-vos, embriagai-vos sem cessar, de vinho, de poesia ou de virtude, ao vosso gosto. Maravilhoso. Vocês já se sentiram assim? Olha só. O Baudelaire, ele é o poeta moderno por excelência. Ele inclusive cunhou o termo modernidade para os trens e a luz elétrica e essa geração que veio surgir dessa modernidade. Ele é um poeta muito plural e ele pode ser catalogado assim em várias correntes estéticas. Mas ele é o expoente mais expressivo do que se chamou de decadentismo. Essa sensibilidade estética do final do século XIX que marca o pessimismo e o desencanto em relação ao mundo. Ele vai falar desses sentimentos que afloram, essa vontade de romper com a moral, de uma risada de sadismo da embriaguez. Como vocês podem perceber, o Baudelaire ele tinha uma vida devassa. Desde muito jovem ele vivia nesses submundos de Paris, escrevendo poema e sentindo o fardo desse tempo que martirizava ele. É daquela mesma geração do Toulouse-Lautrec que vê os cabarés noturnos e que não se importa em mostrar na sua melhor luz. Na verdade, por que não mostrar na sua pior luz, né? Esse decadentismo, esse pessimismo, esse descrédito nas instituições humanas, depois ele vai ser chamado de simbolismo. Então, por isso que o Baudelaire ele pode ser considerado um dos pais do simbolismo. Essas correntes, então, tanto o simbolista quanto os demais que nós vamos ver hoje, eles são frutos dessa geração que deixou de acreditar no mundo moderno. E principalmente que deixou de acreditar nessa visão científica e positivista de mundo. Diferente dos artistas que produziram até então, como os impressionistas, os pontilhistas, os simbolistas eles não vão mais fazer esse relato do mundo material.
Eles não vão aplicar aquele método científico de colocar as pinceladas e o olho misturar. Eles vão rejeitar, portanto, toda essa visão que é bastante científica. E eles vão se voltar para um mundo que é muito mais íntimo. O Baudelaire, por ter gastado tanto dinheiro e vivendo nessa vida assim desregrada, o padrasto isolou ele num exílio forçado, mandou que ele fosse para a Índia. Isso é importante porque a gente precisa entender que essa geração é aquela geração que sente o contato com o Oriente de uma forma intensa. Desde lá do japonismo, que estava muito presente no impressionismo e aqui também, o contato com o Japão, o contato com o Oriente se manifesta esteticamente, mas também de uma forma moral. Você entrar em contato com essa forma de pensamento oriental, com essa forma de religião oriental, vai suscitar um misticismo muito grande e uma busca pela transcendência. Por isso que o simbolismo tem essa influência do misticismo oriental e ele vai proclamar temáticas diferentes das dos impressionistas. Os impressionistas olham para o mundo presente, os trens, as luzes, o cabaré. Os simbolistas, eles vão ter temáticas que são metafísicas, que são transcendentes e vão rejeitar essa visão científica e essa visão naturalista do mundo. Eles não querem saber do mundo material. Eles têm interesse naquilo que é subjetivo, no imaginário, na fantasia. São obras que não vão fazer uma cópia do real, mas de um mundo que é muito mais interno. Por isso, para os teóricos, o simbolista, assim como o movimento romântico que veio antes, e assim como o movimento surrealista que vai vir depois, eles libertam a arte dessa realidade material. A pintura, a composição da obra, ela tem que dar asas para os nossos sentimentos, para os nossos estados emocionais, de uma forma poética e de uma forma lírica. O belga Fernando Kinoff fez esse quadro I Lock My Door Upon Myself, que me parece síntese de toda essa proposta simbolista. Foi feito em 1891, portanto na virada do século, no final da Belle Époque. E ele tem um diálogo intenso com um poema da Cristina Rossetti, que era uma poeta muito famosa, uns 40 anos antes dele, e que principalmente fazia poemas religiosos. Esse é um poema religioso dela. I lock my door, who shall deliver me? Então, I lock my door upon myself and bar them out, but who shall wall self from myself, most loatheth of all? Gostaram da pronúncia? Rasgando o inglês aqui? Numa tradução aqui da Raquel, ao vivo, a gente pode pensar que diz respeito a uma mulher que se tranca no próprio quarto porque ela não quer saber dessas pessoas tediosas que ficam falando o tempo todo. Ela se tranca lá dentro, mas ela se pergunta, who shall wall? Quem vai murar? Quem vai fazer essa barreira entre eu e mim mesma, a mais odiada de todas? Então é uma luta interna. Ela busca um auxílio divino, ela se tranca, mas ela corre para o seu quarto e ela não consegue escapar de quem ela mais detesta, ela mesma. Por isso a gente vê o simbolismo aqui presente, porque ele sugere um mundo que é interior, cheio de acontecimentos emocionais, cheio de acontecimentos espirituais, isolada da comunicação com os outros seres humanos, e num êxtase meio alucinatório, como se fosse um sonho mesmo. E aí nós temos esse quadro, que é uma imagem bastante melancólica, tem uma atmosfera densa. Ela é limitada em cores, em tonalidades, e não tem muitas distinções entre o primeiro plano e o fundo. Você vê essa jovem que está em cima de uma mesa, parece um altar, algumas flores na frente, uns lírios, né? E o lírio parece que não está destacado de uma forma muito intensa desse fundo. Mas esses lírios, essas flores delicadas, elas estão dispostas quase como fazendo um tríptico, né? Lembrando aquela pintura medieval, você percebe que existe um ritmo aqui na composição, na distribuição dos elementos, que faz referência a essa sonoridade do poema também. A modelo do Kinoff é ruiva, de cabelos abundantes, tem um maxilar bem marcado e esse olho intenso, né? Melancólico, brilhante. Percebam que essa mulher não está
fazendo nada, ela não está atuando, não é uma pose teatral. Ela está quieta, contemplativa, assim como o resto da pintura. E essa atmosfera poética, ela chega quase a ser inquietante, né? A gente não consegue entender uma narrativa óbvia, o que está acontecendo. Não, Knopf dá significado para essa obra a partir de associações, a partir desses símbolos, desses sentimentos. E esses símbolos, percebem, eles não são explícitos, eles são herméticos, ou seja, eles são cheios de várias possibilidades de interpretação. Falando em símbolo, por exemplo, aqui em cima nós temos um busto, que é o Hypnos, é o deus do sonho, que alude a essa fantasia, essa vida interior, a imaginação. A cena é luxuosa e bastante exótica. Aqui do lado a gente tem, ó, como se fosse uma pintura medieval, uma cena que lembra o medievo, uma figura bastante solitária. Do outro lado, uma porta que parece que não dá para lugar nenhum, um espelho, talvez, elemento decorativo, e esses lírios laranja e murchos. Quando se pensa em lírio, com frequência vem na nossa imagem o lírio branco, né, que foi muito usado pelos pré-rafaelitas, por exemplo, como um símbolo da virgindade de Maria. A Cristina Rossetti, por que eu falo dos pré-rafaelitas? Eles são pouco estudados na história da arte, mas eles são uns 40 anos antes aqui dos simbolistas e eles tentam fazer uma retomada desse espírito medieval, dessa pintura que é mais intensa, emocionalmente mais simples. Bom, aqui nós temos toda essa atmosfera melancólica, tem alguma coisa de terrivelmente triste na protagonista. E se isso não fosse ambíguo o suficiente, a gente vê esse fio dourado, ó, quase imperceptível, que parece que segura uma coroa. Vem símbolos bastante intensos, né? Isso não é sobre explicar logicamente alguma coisa, é sobre sensações, sobre essas evocações do mundo interior. Isso é a pintura simbolista, olha que coisa linda. O Knopf é maravilhoso, é um dos caras mais interessantes para entender o simbolismo, mas ele não é o mais famoso. A gente vai ver que o Moreau, Gustave Moreau, francês, ele é mais recorrente nas provas, por exemplo. Mas a gente já vê aqui várias características do simbolismo, por exemplo, essa volta para o subjetivo, essa realidade que é interpretada de uma forma bastante vaga, bastante indefinida, imprecisa. Isso não quer dizer que a pincelada é imprecisa, hein? Olha a diferença do impressionismo. No impressionismo, a realidade é a realidade material. É uma realidade que você compreende de uma forma clara. Agora, a pincelada, ela é dissociada. Aqui não. A pincelada, ela é quase acadêmica, tem esse ar um pouco mais atmosférico, mas é a temática que é indefinida. Mais um do Knopf, ó, o incenso, já dos anos 20. É muito claro nessas pinturas simbolistas esse tom espiritual do misticismo, um ritmo que é bastante musical e que faz alusão à musicalidade dos poemas. Tudo aqui é sugerido. As palavras, elas são interpretadas de uma forma alegórica, assim como as imagens são interpretadas de uma forma alegórica. E o Moreau, que eu tenho falado para vocês, esse francês, ele tem um brilho que é muito próprio, cheio de símbolos, faz referência bastante ao imaginário, à fantasia. Cada imagem evoca todo um tom poético. Esse aqui, ó, é sobre a esfinge, e é muito interessante, o Moreau, ele vai dar muita vazão para essa imagem dos monstros femininos. A esfinge é um monstro feminino por excelência, né? Se a gente pensar que o Édipo é o varão que vai dar toda a tradição da cultura ocidental, a esfinge é o duplo feminino e ela é monstruosa. É metade mulher, é metade leão com as suas asas, ela faz charadas para todos que passam e ela devora quem não consegue decifrar as charadas. Tá aqui o símbolo da mulher monstruosa, o símbolo da mulher enigmática, que é difícil de ser compreendida e perigosa, né? Ela devora. Até o romantismo, o finalzinho do romantismo, a gente vai ter principalmente aquele herói byroniano, que é um homem. Os personagens são majoritariamente masculinos. E eles vêm dessa devassidão sexual, muito ligada às ideias do Sade também, uma perversão. O Baudelaire tem muito disso, né? O poeta maldito e esse homem. Mas o herói masculino byroniano vai perdendo força. E no final do século, a gente vai ver aflorar no imaginário coletivo, principalmente a partir do simbolismo, essas fêmeas fatais. A professora
Eliane Roberto Moraes tem um livro lindo chamado Corpo Impossível. E é o melhor texto que eu já vi sobre essas fêmeas fálicas do final do século, olha só. A partir de então, o mito do eterno feminino se uniu irremediavelmente à maldade. Nas últimas décadas do século, renderam-se aos apelos imaginários da mulher fatal, deixando-se fascinar pelas histórias das grandes cortesãs, das rainhas cruéis, das pecadoras famosas, Dalilas, Cleópatras, Evas, Helenas, Circes, Armidas, e proliferaram nas artes e na literatura finisseculares, a anunciar a funesta dança da filha de Heródias. A funesta dança da filha de Heródias faz referência a Salomé, a dançarina bíblica, que era neta de Herodes, e que fazia uma dança tão intensa que o próprio avô falou que daria qualquer coisa para ela, tudo que ela pedisse em troca dessa dança. E ela, convencida pela mãe, pediu a cabeça de São João Batista. Tá aqui, essa mulher fatal do final do século, essa dançarina envolvente que seduz e que tem prazer na decapitação. Lindo, né? Esse é o período das mulheres fatais. E aqui na pintura do Murô nós vamos ver a Salomé, a aparição, que é a mais intensa. Olha essa realidade de fantasia, esse brilho alucinatório, não é? Evocações altamente simbólicas, foge muito daquela pintura tradicional do século XIX. Gostaram? E aí, continuando na tradição francesa, as professoras que escreveram o livro de vocês associam o Gauguin ao simbolismo. Dizem que ele é um simbolista, né? E por que elas fazem isso? Acho que tem bastante lógica, elas trilham um caminho de raciocínio que é muito interessante, que vem lá anteriormente. Mas o Gauguin, ele seria um simbolista porque ele faz evocações desse mundo espiritual. O Gauguin é um místico, né? Ele é super influenciado por essas religiões orientais. Esse fundo que é completamente vermelho, né? Você não está aqui no mundo material, você está em outro plano onde um anjo luta com Jacó. Só que o Gauguin, dentro dessa escola simbolista, ele vai inaugurar uma tradição diferente. A tradição da transcendência a partir do uso vibrante da cor. A cor é intensa no Gauguin. Olha o autorretrato dele. Você tem aqui o Gauguin completamente místico, né? Não é uma representação daquilo que ele vê, mas daquilo que ele imagina. Ele com uma auréola, uma serpente, o fruto proibido, várias evocações aí ao pecado original. Tudo aponta para cima. A obra do Gauguin, ela meio que flutua, ela tem um centro gravitacional que é ali em cima. O fundo, essas cores vibrantes, chapadas, que mostram que ele não está aqui presente, mas ele está em outra superfície, está em outra dimensão. E as cores do Gauguin são bidimensionais, olha só, são manchas de cores bidimensionais. Não tem a preocupação com aquele claro escuro que dá uma tridimensionalidade, a não ser no rosto dele, na maçã, né? Mas o fundo é bastante bidimensional. E o Gauguin, ele vai influenciar alguns outros artistas simbolistas que vão fundar uma subcorrente do simbolismo chamado os nabis. Nabe, gente, o que é essa palavra? Qual a diferença entre o simbolismo e o surrealismo? Nós veremos o surrealismo mais para frente. Mas no surrealismo, você já tem a noção do inconsciente freudiano. É nessa época que Freud está escrevendo, os simbolistas ainda não sabem. Eles não fazem questão de abordar esse inconsciente. As figuras até não são alucinatórias, né? No simbolismo, você tem a volta para uma subjetividade de uma forma lírica e poética. É uma atmosfera muito mais melancólica. No surrealismo é tudo histérico. Você tem uns 40 anos aí mais ou menos de diferença. Beleza? Os nabis, essa subcorrente aí do simbolismo. Os nabis, o que é a palavra nabe? O Paulo Leminski, ele tem um livro chamado Vida e ele faz 4 biografias não autorizadas sobre quem ele quer. E uma delas é sobre Jesus.
E ele estuda bastante o grego, o hebraico, ele traduz direto do hebraico o Velho Testamento, e ele tem ideias diferentes. O mais interessante é que ele chama Jesus de um Nabi. E ele diz que o Nabi, ele não era só um profeta hebreu, ele era todo um maluco do deserto, sabe? Aquela figura exótica, meio hippie, né? O Paulo Leminski vem muito dessa contracultura e ele enxerga os Nabis como esses profetas da contracultura, de certa forma, que vivem no deserto, comendo grilinho, que enfrentam os fariseus. E olha só, a palavra profeta, porém, é grega, e não dá conta de toda a riqueza e significados do original hebraico nabi. Em grego, a palavra profeta quer dizer o que fala para frente, então aquilo que profetiza, que diz o que vai acontecer. Mas o nabi é mais que isso. E ele explica, é uma espécie de louco de Deus, desfrutando das imunidades das crianças, dos velhos, dos bobos das cortes e de seus riscos também. Essa ideia, né, do enviado de Deus que fica no deserto comendo grilinho e que por isso desfruta dessas imunidades. Ninguém leva ele muito a sério, mas ao mesmo tempo ele também sofre todos os riscos. Eles foram decapitados, ele fala do perigo que foi para São João Batista, para Jesus e tal. E ele faz toda uma explicação de quem são os nabis da Bíblia, e ele fala: nem só nos textos, porém, se revela a originalidade dos nabis. Sua vida também sempre trouxe o selo da estranheza e do exagero e da excentricidade e do milagre. Quem são esses nabis, esses loucos de Deus? Principalmente o Villard e o Bonnard são os franceses que se intitulam profetas de uma nova arte e que vão nessa esteira do simbolismo que parte sobretudo desse uso experimental das cores vibrantes e bidimensionais. Pergunta do João: o simbolismo dá início ao período intenso de subjetivismo e sentimentalismo que vai ser visto nas vanguardas? Sim. É aqui, com esses decadentistas, com os simbolistas, que a gente vai romper com as visões cientificistas. Então, sim, tem muito mais intensidade. É que as vanguardas, elas vão se estruturar de uma forma que vai além do subjetivismo, né? Elas têm principalmente a vontade de ruptura intensa com todas as tradições anteriores. A gente vai ver que cada uma dessas vanguardas se propõe a romper com alguma coisa. Mas aqui é a origem. Vejamos os seguidores do Gauguin. Gente, olha que coisa mais linda do Bonnard, a mulher no jardim. Vocês percebem que é diferente de tudo que a gente viu até agora? Esse padrão decorativo no vestido dela é completamente bidimensional. Essas flores que estão na frente dela também, mas é intencional essa bidimensionalidade. Tem um quê aqui que é decorativo. Parece que ele colou essa estampa em cima. São desenhos que são bastante simplificados, às vezes contornados por preto, e que vão fazer esse uso chapado da cor. O Vilar também, ó, a mulher do vestido listrado. Percebe um padrão aqui? A vestimenta, ela vai ser muito interessante para fazer esse efeito decorativo mesmo. Cor, muita cor. Olha para o Pierre Bonnard, tudo brilha, né? Tudo incrivelmente brilha. Vocês veem aqui a influência muito significativa do impressionismo e do pontilhismo? Percebe que existe uma linha de raciocínio? Primeiro eu uso manchas de cor para dar esse aspecto de sensação visual. Depois, estudando a teoria da cor, eu vejo que elas brilham muito mais por serem manchas. E aí os pontilhistas são cientistas, eles fazem manchas incrivelmente pequenininhas para que a nossa retina consiga misturar. Aqui, os nabis não têm a preocupação cientificista, nem um pouco. Eles tentam dar essa evocação do mundo interno de uma forma bastante vibrante. E aqui, indo para uma perspectiva mais da cor chapada. Aqui no Bonnard fica mais evidente de novo. Olha os padrões decorativos que se colocam no vestido delas, né? Essa sensação da bidimensionalidade. No Vilar, a mulher de vestido florido ou as duas garotas andando. Ó como o sombreado ele sai completamente. E a missa no piano. Olha que coisa linda.
Tudo brilha, né? Essa parede é incrivelmente chamativa, decorativa. Beleza? E aí fechamos o simbolismo aqui na pintura. Quero falar com vocês agora sobre Art Nouveau. A Art Nouveau ela vai se manifestar principalmente na arquitetura. E para isso a gente tem que ver como que estava a arquitetura até então. Oh, perdão. Antes disso, estamos nessa linha de raciocínio do uso vibrante da cor, né? Os nabis são simbolistas. O fauvismo já é uma vanguarda. O fauvismo é uma vanguarda no começo do século XX, que é completamente herdeiro dos nabis, completamente herdeiro do Gauguin, sobretudo. Lembra que os pós-impressionistas, cada um vai fazer referência a uma vanguarda? Pois bem, o Gauguin, ele vai ser o pai do fauvismo depois. O principal expoente do fauvismo é o Henri Matisse. O Henri Matisse era um dos melhores amigos do Picasso, eles produzem juntos, e ele faz o uso vibrante e aleatório da cor. Por que aqui ele já é vanguardista? Olha como o contorno é completamente diferente de tudo aquilo que a gente viu antes. Mesmo Gauguin não tinha essa coragem de vir com os dois pés na porta e abandonar as técnicas de desenho tradicional. Está muito mais próximo daquela caligrafia japonesa, olha como ele resolve a figura humana em pouquíssimas linhas e faz uma composição baseada na cor. Nós vamos ver o fauvismo mais detalhadamente na ocasião das vanguardas, mas é para vocês seguirem essa linha de raciocínio. E a arquitetura. Pois bem, nós temos a arquitetura barroca, depois nós temos a arquitetura neoclássica e depois basicamente estaciona, gente. Desde 1800, desde 1700, nós temos a volta do clássico. Lá em final de 1800, o que vai preponderar na Europa e no Brasil é o estilo eclético. O estilo eclético, ele vai fazer uma mistura de todos os estilos anteriores. É o que a gente vê, por exemplo, no Teatro Municipal do Rio de Janeiro. Ó. Lindo esse teatro, né? Vocês percebem que os arcos são romanos, que as colunas são gregas, mas ao mesmo tempo, ó, colunas duplas, não precisava ter duas. Isso aqui é barroco, bastante. Tá vendo esses motivos dourados que se espalham? Isso aqui é rococó. Olha essa pedra talhada aqui, típico do nosso barroco. Então você tem uma mistureba de tudo para criar essas construções que são bastante europeias, né? Os arquitetos, os artistas olham e falam, desde os gregos não tem nada de novo. Eles estão certos. Olha como a arquitetura se repete, né? O mundo está moderno, as fábricas, os trens, a luz elétrica, mas a arquitetura continua muito voltada para o passado. E aí vai surgir a arte nova, que é a Art Nouveau. Essa tentativa de romper com essas formas clássicas históricas. A Art Nouveau, ela é fruto dessa era industrial e ela é orgulhosamente filha disso. Ela quer fazer uma união do design, das fábricas, com as belas artes. É você não fazer mais aquela separação entre as belas artes e as artes práticas. Então, o design está super desenvolvido, você tem muitos abajur, cadeiras que são super modernas, mas a arte continuava naquilo. E aí é uma proposta arquitetônica de design de interiores, de design de objetos, que vai ser nova. Por que ela é nova? Porque ela vai fazer um uso muito amplo do aço, do ferro, do vidro, que antes eram elementos secundários, né? Olha para o teatro municipal, é mármore que usa, é o dourado. Não, aqui é essa modernidade nos materiais industriais. E a estética, não temos mais arcos, colunas. Olha como, isso aqui é a entrada do metrô de Paris, ó. Os metrôs de Paris foram construídos nessa época e esse é o mais famoso no estilo da Art Nouveau. Você vê que aqui o teto, ele é como se fosse as asas de uma borboleta, não é? O vidro e o aço. E aqui o que contorna o metrô são formas que fazem referência às plantas, às flores, tudo muito orgânico, tudo muito natural. Nós temos pouquíssimo tempo, mas eu vou continuar falando um pouquinho da Art Nouveau e a gente já encerra. Olha aqui na arquitetura como se dá. Muitas formas orgânicas lembram asas de borboleta, flores. As formas são bastante decorativas, sempre ondulantes, hein? Gravem isso.
muitas curvas e ondulosas. O principal expoente da Art Nouveau na arquitetura é o Gaudí, olha só. A Art Nouveau ela tem vários nomes. Então, na França é Art Nouveau, nos Estados Unidos é Tiffany, porque tem uma loja de joias, a Tiffany, e ela usa muito o estilo Art Nouveau, ela que inaugura. Então, lá é chamada de estilo Tiffany. Também é chamado de movimentos Arts and Crafts, porque junta o artesanato com as belas artes. Young Stil, na Alemanha, vários nomes. Gaudí é esse expoente da Espanha que vai usar essas formas ondulantes da natureza, tudo aqui remete a colmeia, é tudo muito curvo, né? Essas formas que são bem orgânicas, bastante tiradas da natureza e que vão fugir completamente da arquitetura feita até então. Tudo parece meio castelinho de areia, ó, tudo se ondula e muito uso do vidro, né? Do vidro, do aço, muitos vitrais. Essa é a primeira residência que ele fez, ó. A gente vê que ele é super ousado. E o Gaudí, ele tem uma especificidade diferente dos outros da Art Nouveau, que ele faz uma retomada muito grande da Idade Média. Tem um goticismo muito presente nele, que é visível principalmente na Catedral da Sagrada Família em Barcelona. Gente, essa catedral começou a ser construída em 1883 e não terminou. Né? É aquela ideia do novo gótico. As catedrais góticas também geravam gerações e gerações para serem construídas. Ela é Art Nouveau porque ela tem esses movimentos que vêm da natureza, parecem patas de aranha, parecem castelinhos de areia. O interior é todo decorado, cheio de vidros e também com movimentos bem tirados da natureza. Ok? Então, terminamos aqui o Gaudí. Semana que vem a gente vai falar do Gustav Klimt, maravilhoso. Para isso, vocês têm alguns filminhos para assistir. Vocês devem assistir ao filme A Dama Dourada, que fala sobre um quadro dele, é bem legal. E O Grande Gatsby, que tem no Netflix. Vou deixar tudo explicado para vocês lá no caderno. Também já coloquei lá como que vai funcionar as atividades avaliativas da semana que vem. Beleza? Não se esqueçam, antes de sair, de enviar o nome ali no chat, tá? Tchau, tchau!